Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando hoje a solenidade da Santíssima Trindade. Essa festa que está dentro do contexto desse tempo litúrgico, que é o tempo comum, que nós estamos vivenciando. E também é um momento que nos prepara para a grande celebração da próxima quinta-feira, quando a igreja celebra então a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, Corpus Christi, onde nós publicamente expressamos a nossa fé e a certeza da presença de Jesus na Eucaristia. Celebrar hoje a festa em honra à Santíssima Trindade é celebrar a festa da unidade. A Trindade Santa é essa comunhão de amor, onde reina a paz, a concórdia, a harmonia e a unidade. Não basta apenas, a gente dizer que nós somos devotos, que nós acreditamos, se nós não buscamos fazer exatamente o que nos pede Deus nosso Pai. E Deus quer que nós sejamos verdadeiramente irmãos e irmãs, vivendo na unidade, procurando encorajar uns aos outros, como nos ensina e nos exorta o apóstolo Paulo na segunda leitura, a concórdia e a paz. Nós sabemos que falar hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, de paz, de amor, de perdão e de unidade, é quase que falar grego. Não entendemos nada, porque a humanidade hoje não está mais vivenciando exatamente isso que emana da Trindade Santa. Quanta divisão, quanta contenda, quanta desunião entre nós, filhos e filhas amados por Deus, amados não no sentido apenas de palavra, mas de atos. Porque Deus nos amou tanto que Ele enviou o Seu Filho para nos resgatar do pecado. Principalmente do pecado da divisão. Mas, como bem expressou Moisés na primeira leitura, quando Moisés, ele diante de Deus, ele reconhece a sua grandeza, reconhece que Deus é um Deus que perdoa, é um Deus que vai, perdoar diariamente os nossos pecados, é um Deus misericordioso, é um Deus complacente, mas o povo preferiu se dividir. Uma ocasião, Moisés, ainda lá no alto do Monte Sinai, Deus falando com ele, para entregar-lhe as tábuas dos mandamentos. Em determinado momento, Deus disse para Moisés: Moisés, desça rapidamente, porque o povo se rebelou contra mim. O povo se afastou de mim, preferindo fundir um bezerro de ouro como Deus para poder segui-lo. E nós sabemos que a divisão, ela vem desde o início, meu irmão, minha irmã. Mas nós não podemos dar cada vez mais essa oportunidade para que entre nós essa divisão continue. Nós somos um só corpo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos membros dessa igreja.
E como membros dessa igreja, nós devemos nos esforçar para viver essa plena comunhão de amor, onde possa reinar a paz, onde possa reinar a justiça, onde possa reinar o perdão, onde possa reinar a harmonia fraterna entre nós. Às vezes nós olhamos no contexto da Trindade Santa e não buscamos colocar em prática aquilo que ela representa para nós. É a comunidade perfeita de amor, né? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, e nós sabemos muito bem disso, mas é preciso, como diz para nós a palavra que acabamos de proclamar e a oração que rezamos, antecipando a proclamação da palavra, que nós possamos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, professar a nossa verdadeira fé e reconhecer a glória da Trindade. A glória da Trindade é a unidade, não é a divisão. Em Deus não existe contenda, em Deus não existe discórdia, em Deus não existe desamor, porque entre nós tem que existir isso, porque nós também estamos nos distanciando de Deus, estamos caminhando com as nossas próprias pernas, não deixando-nos guiar pelo amor trinitário, o Pai que nos ama, o Filho que veio para nos redimir, o Espírito Santo que veio para nos santificar. E nós ainda continuamos, como diz Moisés, né? Como um povo de cabeça dura. Moisés foi claro, quando ele rezando, prostrado diante de Deus, ele vai dizer: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco, embora este povo seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados. Quando o povo se rebelou contra Deus, depois lá, né, muitos anos se passaram, daquele momento que eles infringiram a lei, abandonando os mandamentos. Já lá no profeta Isaías, quando o profeta também pede a Deus para que perdoe o pecado daqueles que haviam cometido, né, infração contra ele, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, vai dizer através do profeta: dizei ao povo que é para esquecer as coisas antigas e velhas e abrir o coração para que eu possa fazer coisas novas. Vejam só que amor de Deus, né? E muitas vezes nós não aceitamos esse amor. Deus também, Ele nos pede, quando Ele diz, né, para esquecer as coisas antigas e velhas, é para não ficar vivendo com aquilo no coração. Ah, porque fulano me chateou, porque fulano me aborreceu, então eu estou com raiva, eu estou com mágoa, eu estou com ódio. Tira isso do coração, deixa a presença trinitária agir na sua vida. Torne-se, meu irmão, minha irmã, esse trono da graça, onde Deus, com o Filho, no Espírito Santo, possa reinar. Porque reinando em nós, vai se reinar também no mundo. Porque nós somos esses instrumentos. Eu não posso de forma alguma, né, pedir a paz se eu não me esforço para ser instrumento de paz. Eu não posso pedir concórdia se eu não me esforço para ser instrumento de concórdia, como nos ensina e nos pede São Paulo, encorajando-nos uns aos outros, quando nós nos desviamos do caminho de Deus. Ora, meu irmão, minha irmã, a humanidade está cada vez mais se isolando em si mesmo, abandonando Deus. Dei, né, o exemplo
desses anos que nós passamos aí, principalmente quando todos nós tivemos que forçadamente nos isolar por causa da pandemia. O que nós tiramos de proveito desse isolamento social? Que nós vivemos em comunidade. Nós estávamos em nossas casas. Nós não podíamos sair. Nós não podíamos ir na casa do vizinho. Nós não podíamos abraçar o irmão. Nós não podíamos ter contato físico com o outro. Claro que a pandemia trouxe coisas horríveis para nós. Muitos perderam entes queridos. Mas não era o momento oportuno para que a humanidade inteira refletisse sobre o verdadeiro valor da unidade entre as famílias? E veja, meu irmão, minha irmã, nunca aconteceu tantos casos de separação durante esse tempo do isolamento social. Quantos casais se separaram durante o isolamento social? Por quê? Porque não deixaram que o amor prevalecesse. Não permitiram viver em comunhão um com o outro. Nós sabemos que é difícil viver em comunidade, porque cada um é cada um. Mas quando nós buscamos viver, no amor, no perdão, na concórdia, tudo se supera. E muitos se separaram, muitos se afastaram de Deus. Lembro quando chegavam os decretos, tanto do governo quanto do bispo, dizendo que agora as igrejas deveriam ser fechadas, que as missas não poderiam ter mais a participação dos fiéis durante aquele período. E aí, durante aqueles meses que foi correndo por causa da pandemia, quando a gente abria a rede social, ou a gente falava com alguém pelo telefone, a gente só ouvia assim: ai, que saudade da igreja, que saudade da missa, que saudade de receber Jesus na Eucaristia, que saudade dos nossos encontros. Mas muitos desses não voltaram até hoje para Deus. Se isolaram, se distanciaram, ficaram divididos. Por quê? Porque quer caminhar com as próprias pernas. Quantos e quantos ainda estão aí dentro de suas casas, que poderiam estar dentro das igrejas hoje, mas se acomodaram diante de um vídeo, diante de uma tela de computador, diante de uma tela de TV, para poder assistir às celebrações religiosas, sejam elas no contexto católico ou no contexto evangélico. Isso aí não é falta de unidade, meu irmão, minha irmã? Porque nos acomodamos, porque nos distanciamos de Deus. E aí o que acontece? Aí vem depois as reclamações: porque Deus me abandonou, porque Deus não me ouve, porque Deus não me atende, porque Deus não me concede a graça que eu estou pedindo. Se você está distante dele, mesmo que ele seja misericordioso, mas ele quer que você viva em comunhão. Deus não nos criou para vivermos como seres isolados, não. Mas hoje nós estamos criando em torno de nós uma redoma. É eu querendo viver no meu mundinho, Os outros não me encostando, não tocando em mim. Pronto, tá bom. Ora, não é isso que a Santíssima Trindade representa para nós. Ela representa essa comunhão de amor, É um ajudando o outro nesse mesmo sentimento de fé, de esperança e de caridade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, olhemos para dentro de nós como cristãos, como católicos, como nós temos vivido a nossa unidade com Deus, com o próximo, na nossa igreja. Será que nós estamos sendo de fato
instrumentos e testemunhos da Trindade Santa no mundo de hoje? Então vamos abrir o nosso coração e vamos pedir à Trindade Santa para que toque em cada um e em cada uma de nós, para que possamos redescobrir o verdadeiro valor e sentido da vivência comunitária e fraterna entre nós, irmãos e irmãs de fé. Abramos o nosso coração, peçamos a Ele esta graça.